Para mim, o funk é uma das culturas baixas que mais destroem a vida do jovem brasileiro. Vamos discorrer sobre esse tema aqui hoje. E olha só, essa aqui é a opinião de um funkeiro de carteirinha. Aliás, ex-funkeiro de carteirinha. Eu era muito funkeiro, muito mesmo. Eu era fã de MC da Leste, MC Zóio de Gato, MC Felipe Boladão. Eu tenho músicas, eu tenho funk desses caras decorado até hoje. Eu era muito funkeiro. Na escola eu discutia com um brother meu, porque ele era roqueiro e eu era funkeiro. E eu ficava tentando convencer ele de que rock era uma porcaria e que funk que era da hora. Olha a minha cabeça. Então, cara, eu era muito funkeiro. Funkeiro mesmo. Eu sei funk decorado até hoje inteiro. Um monte, uma cacetada. Então, esses funkeiros, esses MCs, eles me influenciaram demais, assim. Eu sei muita música do MC da Leste. Felipe Boladão, dependendo da sua idade, você não conheça. Nem o Zóio de Gato. Que todos eles já estão mortos, coincidência, né? Todos eles já estão mortos, jovens, e todos os três já estão mortos. Coincidência, né? Nossa, que coincidência. Mas enfim, cara, minha opinião é a seguinte: o funk, ele causa muitos danos à sociedade por inúmeros motivos. Vamos discorrer sobre isso. Vamos lá. O que era o funk? O que era o funk e o que o funk se tornou? Rapaziada, isso aqui é inegável. O funk era como se fosse a voz da sociedade. Era uma forma da sociedade, não, da favela, né, da comunidade. Era uma forma da comunidade se expressar. Não eram todos os MCs que ganhavam fama, que ganhavam dinheiro, que ficavam famosos de fato, que adentravam no mainstream. E aquilo que sempre foi considerado música de qualidade no mundo, nunca representou a comunidade de um modo geral. Então, as pessoas que viviam em favela, sei lá, cara, você não pode pensar que uma pessoa de favela tem que ouvir música clássica, ópera, rock. Irmão, esse tipo de música, ele não conversa, ele não combina, esse tipo de música, ela não se comunica com uma pessoa que mora em favela, com a pessoa que vive em comunidade. Então, a sociedade não pode exigir que pessoas que vivem em comunidade, em favela, se adaptem, gostem, curtam esse tipo de música. Então, o funk surgiu justamente para isso, para ser uma voz da comunidade. Então, quando o funk surgiu, ele era de fato uma voz da sociedade que representava a favela. Aquilo que o funkeiro cantava era justamente o que a sociedade, a comunidade vivia, o que a favela vivia. Então, o favelado, a pessoa que morava em comunidade, muitas vezes, na maioria das vezes, ela se sentia representada naquelas letras de funk, entendeu? E o funk, ele não tinha, assim, mudou completamente. O que o funk era para o que o funk é hoje mudou completamente. As letras eram completamente diferentes. Eu só quero é ser feliz, morar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar de ter a consciência que um pobre tem seu lugar, alguma coisa assim. Então, se você pegar as letras de funk antigas, elas eram completamente diferentes. E é o seguinte, no funk que eu conheço, ele existe 4 vertentes. Existe o funk ostentação, existe o funk putaria, que é o famoso proibidão, existe o funk apologia, proibidão, apologia, o funk proibidão, funk apologia, funk ostentação e funk consciente. Essas são as quatro vertentes do funk. Antigamente, o funk ele era basicamente baseado em funk consciente. O que é o funk consciente? O funk que passa uma mensagem. Então, hoje em dia, o perfil do funk mudou completamente. Hoje o funk está muito mais atrelado à putaria e à apologia. A apologia é o crime. E assim, isso causou um dano tremendo à sociedade. Porque é óbvio, se você incentiva as pessoas a se prostituírem igual malucas e a se atrelarem ao crime organizado, é óbvio que não vai dar certo isso. Então, o funk ele representava a sociedade, mas com o passar do tempo ele foi sendo prostituído. Ele foi sendo vulgarizado de forma absurda. E o funk passou a ser queimado na sociedade. Passou a ser queimado. Quando o funk surgiu, funkeiros eram convidados para ir em programa de televisão. Todo mundo queria ser funkeiro. Entendeu? E isso era um fato. Era uma forma que a comunidade, que a favela
encontrou para se expressar e deu certo. Mas no meio do caminho as coisas começaram a fugir do controle. Começou a dar muito errado. Começou a dar muito errado. Porque as pessoas perderam a noção, né? Perderam a noção de tudo. Começaram a colocar coisas absurdas. Começou de forma leve. E vai descendo na boquinha da garrafa. E, né? Começou assim. Então a vulgaridade ela foi tomando conta do funk. Até chegar nos dias que a gente vê hoje. Essa vulgaridade absurda que a gente vê dentro do funk. Mulheres praticamente nuas. Letras completamente absurdas. Você tá andando na rua com a sua mãe, com a sua avó, passam esses carros lixo tocando essa porcaria de funk e putaria, você fica constrangido do lado do seu pai, da sua avó, da sua mãe, porque são letras absolutamente insanas. Deveria ser proibido esse negócio. Deveria ser, sei lá, atentado ao pudor. Deveria ser crime produzir esse tipo de... Não pode nem ser chamado de música, esse lixo sonoro, que é o funk putaria. Mas nem sempre foi assim, como eu disse. O funk tem um funk consciente, tem o funk ostentação, tem o funk apologia e essa droga de funk putaria. Enquanto as pessoas acharam que estavam ruim, né? O funk ostentação. Quem era o muito conhecido inicialmente foi o MC da Leste. Ele ficou conhecido inicialmente com o funk apologia. Ele falava muito mal da polícia. Acabou dando muito ruim, ele começou a se queimar. E aí ele migrou do funk apologia. Ele falava mal de polícia, falava de arma, falava de crime. E aí ele migrou do funk apologia para o funk ostentação. E aí ele deu muito certo, ele entrou no mainstream. Ele passou a se tornar um artista convidado para programas de televisão. Ele foi em alguns. Então ele passou a ser um MC mais aceito depois que ele mudou o discurso dele, entendeu? Mas assim, ele foi um dos únicos. Ele foi um dos únicos a seguir esse roteiro aí. A maioria dos MCs, eles perceberam que, com o passar do tempo, dava mais dinheiro, dava mais público. Eu acredito que é isso, porque não existe uma outra explicação. Assim, o ser humano, ele persegue o dinheiro. Não é à toa que os MCs mudaram completamente as suas letras. Se hoje só é cantado putaria e coisa que não presta, falar de arma e de droga, se hoje os MCs cantam isso, é porque é isso que está dando dinheiro. Um tempo atrás não era isso, era outra coisa. Então o funk foi se perdendo cada vez mais a ponto de se tornar um lixo que nós conhecemos, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O funk que a gente conhece hoje, essa porcaria que fala de arma, de droga, de crime, cara, teve uma época que o funk, ele passava uma mensagem. O intuito, a intenção do funkeiro, do artista, que era considerado até artista, hoje em dia não pode ser nem chamado de artista esses caras. Eles tinham a intenção de colocar algo que prestasse no papel e transformar isso em música. Hoje as coisas mudaram completamente. Então, danos que essa porcaria, esse lixo sonoro causam à sociedade. O primeiro e mais óbvio, um barulho ensurdecedor. Pra minha sorte, eu moro em condomínio, mas não pense que eu sou rico, eu moro no CDHU. Não sou rico não. Pra minha felicidade não existe o baile funk perto de onde eu moro. Não existe. Então a gente consegue ter noites de sono bastante tranquilas. A gente não é atormentado. Pra minha felicidade, pra minha sorte, nós não somos atormentados onde eu moro com essa porcaria de som alto de baile funk. Irmão, na moral, eu teria coringado, eu teria ficado maluco se na porta da minha casa tivesse baile funk, esses bailão de rua. Meu amigo do céu, meu amigo, é infernal. Você que está me ouvindo e talvez tenha bailão de rua na sua porta, você sabe o inferno que é viver nesse lugar. Irmão, é uma merda. Você não consegue dormir, vara à noite, um som absurdo, a parede treme, a sua janela treme. É um negócio de louco, parece que a sua casa vai cair. Fora o lixão que no outro dia fica na rua. Você sai de manhã para comprar pão, quando acabou essa zona, que vai a noite inteira, a madrugada inteira, você sai de manhã para comprar pão, é só garrafa de uísque na rua. Um monte de garrafa de vidro quebrada, preservativo, pino de droga. Fora a caatinga enorme daquela erva verde que todo mundo conhece, o cheiro de urina que fica na rua depois. Assim, piorou bastante do que era. Assim, na verdade não piorou, ficou uma desgraça, né, pra falar a verdade. Não existia, por exemplo, o funk bailão de rua, que é o que a gente conhece hoje. 5,
10 mil jovens se reúnem na rua para fazer essa baderna, colocar carro de som no último volume. Não existia isso. Não existia isso. No início do funk era o lugar do clube e o baile funk ele ocorria de fato dentro de salões. Então mudou bastante. Surgiu esse negócio de bailão de rua lá para 2016. Eu lembro muito bem quando começou a surgir isso, o pessoal chamava de fluxo. 2016, 2015, 2016. Antes de 2010 isso não existia. Antes de 2010, 2011, 2012 não existia isso. Antes de 2011, eu lembro muito bem disso, não existia. Baile funk era em locais fechados, seja chácara, seja de fato galpão. O pessoal alugava um galpão, um lugar grande, um tanto quanto afastado, e fazia lá a festa lá. As coisas mudaram bastante, isso tornou essa desgraça que a gente conhece hoje. Um monte de carro na rua, um monte de moto sem escapamento, sem placa, um monte de noia fazendo barulho. Um inferno. Um inferno. Isso eu tô falando da realidade aqui de São Paulo, né? No Rio de Janeiro é outros 500. Lá você não pode nem subir no morro se você não tiver acompanhado de alguém que seja cria, né? Entre aspas, da favela. Senão você corre o risco de... você sabe muito bem, parar lá na cidade do pé junto. E aí, cara, o funk, ele não só se tornou esse lixão que a gente conhece hoje, como ele foi se atrelando cada vez mais ao crime organizado. O atrelamento do crime organizado hoje é inegável. Para você que está me ouvindo e talvez jamais se convença que existe um atrelamento visceral, umbilical do funk com o crime organizado, você lembra de você que curte funk? Se talvez você curte funk, você vai lembrar de um MC que se converteu ao cristianismo, chamado MC JP. Ele ficou bastante conhecido no Brasil, ele fez uma novela do SBT, eu não sei se foi Chiquititas, Cúmplices de um Resgate, não sei. Ele fez uma novelinha boba, infantil, lá no SBT, MC JP. Ele se converteu, tem uma entrevista dele no canal Jesuscope. O nome do canal é Jesuscope. Se você quiser assistir, entra aqui no YouTube e pesquisa JP Podcast Jesuscope. E aí lá ele conta como que foi o processo dele sair, abandonar o crime organizado para se converter ao cristianismo. Ele estava numa determinada gravadora, que não convém aqui eu dizer qual é. Se você quiser, você vai lá assistir o podcast. Ele falou que foi lá na gravadora dizer que ele não queria mais fazer parte daquele universo, que ele ia se converter ao cristianismo, que ele realmente ia se converter, largar essa vida. Quando ele chegou na gravadora, ele descobriu que o chefe da gravadora não era o chefe de verdade. Ele pensou que estava falando com o dono da gravadora. Aí o dono da gravadora deu um telefonema, contatou um outro cara, e esse outro cara contratou o verdadeiro dono da gravadora, que era ninguém mais, ninguém menos que um grande chefe de uma grandiosa facção criminosa do Brasil. O dono dessa facção, que era o real dono dessa gravadora grande, uma das grandes do Brasil. Ele pensou que o dono da gravadora era um homem honesto, ok. Não, de forma alguma. Quando ele foi se desligar dessa gravadora, aí ele percebeu que o real dono dessa gravadora era alguém do crime organizado muito grande, muito graúdo. E ele recebeu uma intimidação. Você vai sair mesmo? Você tem certeza? Ele foi intimidado. Ele foi completamente intimidado, porque ele tinha contrato, né? E aí ele viu que realmente o que ele fazia era algo completamente diabólico. Tinha algo, não tem algo, o funk tem algo de fato, não tem uma relação completa com o crime organizado. E ele só percebeu naquela hora. E existem muitas pessoas que vão negar isso com unhas e dentes, mas não tem como negar. Não tem. Hoje, o atrelamento do funk, eu não posso dizer se isso sempre aconteceu ou se intensificou nos últimos anos. Agora, negar que não existe relação do funk com o crime organizado é uma utopia. É uma utopia. O verdadeiro dono das gravadoras não são os que aparecem na mídia, não são os caras que aparecem na rede social, que tem Instagram bombado, não. O dono das gravadoras, eles são os cabeças do negócio. Eles são grandes chefes do crime organizado. A grande verdade é essa. Então é isso, rapaziada. Então é isso. Pra mim, o funk ele é extremamente danoso para o jovem,
Fora que eu não vou me delongar muito nesse vídeo aqui. O funk, fora que muitas letras incentivam o jovem a fazer merda, gastar dinheiro com bebida, com droga, com garota de programa, incentiva o jovem a fazer o que não deve para conseguir um dinheiro fácil para ir para baile funk. Existem letras de funk descaradas, fazendo apologia ao crime. Assim, é descarado, tipo, descer pra pista ali e roubar umas motos, não reage senão eu atiro. Tipo assim, é um negócio descarado. Então, é uma coisa completamente danosa para a sociedade. Deveria ter algum tipo de regulação a respeito disso. O governo não quer regular todo mundo? Não quer taxar todo mundo? Não quer meter o bedelho em todo mundo? Por que não se mete com o funk? Por que o governo federal não se mete com o funk? Justamente pelo motivo que eu acabei de citar aqui agora. O atrelamento do funk com grandes chefes de facções. Então o governo não é bobo, né? Aliás, o governo é parceiro desses caras, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira. Essa é a grande verdade. É isso, rapaziada. Já me delonguei demais nesse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, firmeza?